A paz, meus irmãos, bom dia. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Irmãos, uma mensagem rápida para não ficar muito chato, uma mensagem bem compacta, pequena. Eu vou falar aqui sobre um homem, chamava o centurião Cornélio, da corte chamada romana. A Bíblia diz em Atos 10 que ele era um homem temente a Deus, um homem que dava muitas esmolas, um homem que era piedoso. E o que a Bíblia está querendo dizer nesse texto, eu vou ler para você rapidinho. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, corte de Roma, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Aqui, este homem, ele não era seguidor de Cristo. Naquela época tinha os apóstolos que pregavam, o apóstolo Paulo. E num certo dia, a Bíblia fala que era na hora nona. Na hora nona, no calendário hebraico, é diferente. Então, a hora nona queria dizer 3 horas da tarde. A mesma hora que Jesus morreu. Então, foi crucificado. Aí, o que acontece? Numa visão, ele teve de dia. Que quando Deus quer falar com o povo, geralmente Deus falava em sonho ou na madrugada. Mas esse foi de dia. Era um homem romano, que não tinha cultura com Cristo. Mas ele era um homem temente, ele orava. E em Roma, naquela época, tinha seus deuses, Então, certamente ele fazia culto aos seus deuses. Mas a Bíblia diz que ele era temente. Então, ele teve uma visão. Então, o que a Bíblia quer dizer? Que quando Deus ouve e responde as orações de um homem temente a ele. Atos 10:1. Quando ele orava a Deus, apareceu o anjo a ele e ele conseguiu entender naquele momento que era Deus que falava com ele. O homem que ouve e conhece quem fala com ele, mesmo sendo pela primeira vez. Então, apesar de ele não ter tido experiência com Deus de maneira nenhuma, ele era um homem que fazia, era temente, ele buscava, ele dava, da sua casa as esmolas, ele era temente. E no momento em que ele orou a Deus, Deus respondeu. E ele reconheceu que era a voz do Todo-Poderoso. E ele confiou. Aqui fala, ele respondeu no 3, diz assim: este quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Quanta alegria, irmãos, quanta alegria ele deve ter sentido neste momento. Ele temeu a Deus, Porque quem não teme ao Senhor, pela sua grandiosidade, a Bíblia fala que a terra não suporta a presença de Deus. Ele é tão poderoso que a terra não aguenta a presença total dele. E ele confiou, ele acreditou. E mais um tópico aqui: o homem que segue o conselho do Senhor quando não sabe o que fazer. Irmãos, ele era um homem temente, ele era um homem piedoso, era um homem misericordioso, mas ele precisaria de algumas instruções para continuar, para seguir. E Deus falou: manda homens a Jope, a cidade de Jope, manda chamar Simão, que tem por nome Pedro. Este está com certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Então aqui estamos falando de um homem que não era, que ele era romano, que ele não era seguidor de Cristo, era um homem que não tinha entendimento da palavra, mas ele conhecia o Senhor Todo-Poderoso.
e por ele ser romano, né, ele fala da corte chamada italiana, ele tinha a sua cultura. E no dia em que Deus falou com ele, ele reconheceu quem era. Tanto que ele reconheceu que o anjo do Senhor falou para ele: vai agora. Depois que ele falou: Deus tem ouvido tuas orações e as tuas esmolas têm subido até ele. Então manda homens a Jope chamar Simão, e ele te dirá o que fazer. Aí, a diferença do homem que não andava muito com Deus e a diferença do homem que pregava o evangelho. O homem era pastor na realidade. Pedro, ele era o cara que dava o evangelho. Ele era o cabeça da igreja naquele tempo, das igrejas, né, dos discípulos. Ele era o cabeça dos 12. Então, Pedro versículo 9: e no dia seguinte, indo eles seu caminho, os homens que o centurião Cornélio mandou atrás de Pedro. E estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Quer dizer o que? Hora sexta, mais ou menos para meio-dia, uma hora da tarde. E tendo fome, quis comer. Pedro. E quando lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto e o que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra. A visão que Pedro teve. Num qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor. Pedro reconheceu que era Senhor. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Pela segunda vez, lhe disse a voz: não faças tu comum ao que o Senhor purificou. E aconteceu isso por três vezes, e o vaso tornou a recolher no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Irmãos, a diferença aqui entre Pedro, que pregava o evangelho, conhecedor, que tinha uma vida de comunhão com o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, ela é diferente da visão que o Cornélio centurião de Roma, que tinha a sua vida com outros deuses, mas temia a Deus. A diferença deles dois, nós vemos que quando Deus falou com Cornélio, Cornélio reconheceu que era Deus. Ele acreditou. O anjo ainda mandou: vai e até a cidade X buscar fulano, Pedro, cidade Jope. Ele em momento nenhum ele duvidou, ele temeu, era o Senhor, ele acreditou. E Pedro, dentro da igreja, pregava o evangelho, conviveu com Jesus Cristo pelo menos 3 anos e meio. Reconheceu a voz do Senhor quando falou com ele. Mas o mais interessante, irmãos, é que Deus fala com ele 3 vezes: come, eu purifiquei. E ele falou: de modo nenhum, Senhor, nunca comi coisa alguma comum e imunda. Então Pedro não acreditou em Deus. Para você ver
a situação. Nós trazemos isso para o dia de hoje e nós muitas vezes vemos que até os que estão de fora, os ímpios, os pecadores, eles creem, eles ouvem a voz de Deus, eles creem, acreditam. E muitas vezes aqueles que estão dentro da casa do Senhor, eles duvidam da palavra. Aqui o anjo fala, o Espírito Santo fala a Pedro: o Espírito, eis que 3 varões te buscam, levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Aqui o Espírito Santo, Deus falou com Pedro. Pedro duvidou, que visão era aquela, que ele não estava entendendo. Deus falou, pega e come, e ele não pegou, ele duvidou da palavra do Senhor. E o Espírito Santo veio intervir, falou, vai, tem 3 varões te buscando. E não duvidando, não duvida, porque foi eu que enviei. Para você ver como muitas vezes nós estamos dentro da igreja, nós não reconhecemos a voz de Deus. E quando muitas vezes reconhecemos, nós queremos um sinal mais claro. Parece que nós queremos tocar. Quando um homem que era do outro lado, corte romana, que perseguiram, que tinha uma cultura diferente, quando Deus falou com ele, ele reconheceu, ele acreditou, ele obedeceu. Pedro andou com Cristo, viu os milagres de Cristo. Quando veio a palavra de Deus, ele duvidou, ele não acreditou. E o Espírito Santo falou, vai agora. Vai porque, e vai sem duvidar. Porque eu os enviei aqui. E o Espírito Santo tinha visto, você duvidou do Senhor. O Senhor te mandou fazer, tu ficou com dúvida. Então é bom que nós tenhamos discernimento da palavra, discernimento de Espírito. Mas essa leitura, ela quer dizer para nós que a diferença, muitas vezes nós estamos dentro da casa da palavra de Deus, e muitas vezes nós ouvimos, duvidamos e não obedecemos. O centurião Cornélio ouviu, reconheceu e obedeceu. Então, bom, aqui Deus está falando, tá vendo como você está comigo? Você diz que está comigo, mas você não está, você não me conhece, você não sabe verdadeiramente o que fazer quando eu falo, você fica duvidando. Por isso tem um diácono meu na igreja que fala assim, muitas vezes aqueles que estão no mundo das drogas, dos vícios, da criminalidade, tá mais perto de Deus do que nós que estamos na igreja todo dia. Então nós temos que ter cuidado, irmãos. Temos que ter cuidado, porque a palavra de Deus fala que a oração de um justo vale muito. Aquele homem ele era justo. Ele não sabia o que fazer, mas ele era um homem justo. Então Deus mostrou. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. E é isso aí.